dar um aplauso, dizer aleluia, glória a Deus. Vamos, faça isso com ânimo. Esta é a quarta da vitória. Glória a Deus. Se os músicos me ajudam, já vou começar aqui dando trabalho para vocês. Ser baterista, alguém por aqui que me ajuda, que fique comigo. Porque eu creio que esta noite Deus vai fazer algo no nosso meio. Ai, veio pouca gente com fé. Fala para teu vizinho, acorda, que hoje é o dia em que Deus vai fazer algo no nosso meio. Que alegria voltar a esta casa. Obrigada, pastor, pastora, muito obrigada por me receber mais uma vez. E que alegria, mais do que voltar, é voltar e encontrar a presença de Deus da forma em que ela está neste lugar. Eu não sei se você acha que está em qualquer lugar, mas você está na casa do Senhor. Quando eu vi que era a quarta da vitória, eu entendi. Quarta da vitória não é o nome de um culto. Quarta da vitória é um decreto para a tua vida, é um decreto para a tua casa. Se alguém crê, fica em pé, levanta as tuas mãos, começa a profetizar comigo. Diga, eu creio que esta quarta da vitória não vai ser como as outras. Esta vai ser uma quarta onde o decreto que Deus vai liberar desde o altar, desde a sua casa, vai se estabelecer sobre a minha vida, vai se estabelecer sobre a minha família, vai se estabelecer sobre a minha descendência, vai se estabelecer sobre a minha saúde. Espírito Santo de Deus, nós te damos graças porque tu estás neste lugar. Vamos, começa a adorar ao Senhor. Levanta as tuas mãos, abre a tua boca e adora, 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 adora. Eleva a tua expectativa. Começa a clamar o que você está esperando dele hoje. Começa a dizer a ele: Senhor, eu me nego a sair deste lugar da mesma forma em que eu entrei. Eu me nego a chegar na minha casa e ver o cenário da mesma forma. Eu me nego a chegar no meu emprego e ver o cenário da mesma forma. Eu quero receber algo novo, em nome de Jesus. Escuta isto. Há uma palavra poderosa. Quando Noé desceu da arca, diz a palavra que a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Diga isso forte, sacrifício. Disse que ele ofereceu um sacrifício. E quando o sacrifício, o cheiro do sacrifício, o aroma do sacrifício chegou às narinas de Deus, diz que Deus se agradou daquele sacrifício. E Deus libera uma palavra. Deus diz assim: certamente nunca mais amaldiçoarei a terra. O que está querendo me dizer, pastor? Estou querendo te dizer que o que você está oferecendo na terra tem capacidade de mudar o que está sendo decretado no céu. Então eu vim perguntar hoje para Bebê que da Barra: o que você está disposto a oferecer esta noite na casa do Senhor? Quanta adoração, quanta exaltação, quanto louvor, quanta palavra, quanta fé você está disposto a oferecer hoje na casa do Senhor, para que todo o decreto que o céu está liberando se estabeleça sobre a tua vida. Escuta, Deus falou: nunca mais amaldiçoarei a terra com chuva. E isso teria sido suficiente, mas Deus ainda foi além e fez uma aliança com Noé. Eu vim como profeta de Deus esta noite para declarar: hoje há uma aliança sendo estabelecida entre o céu e a terra. Hoje há uma aliança sendo estabelecida sobre a tua casa. Hoje há uma aliança sendo estabelecida. Hoje há uma aliança, uma aliança, uma aliança. Alguém que creia e comece a segurar essa palavra, comece a tomar posse dessa palavra, comece a crer essa palavra, comece a dizer: essa aliança é entre o céu e a minha casa, é entre o céu e o meu marido, é entre o céu e a minha mulher, entre o céu e os meus filhos. Eu creio que hoje Deus estabelece uma aliança sobre você, a dever que barra, em nome de Jesus. Se tem alguém que crê, já vai aplaudindo ao Senhor, já vai glorificando o nome do Senhor com força e com alegria. Esta quarta da vitória vai marcar a tua história. Fala isso para 2, para 3, com voz de profeta. Diga: esta quarta da vitória vai marcar a tua história. Fala isso com ânimo. Aponta o dedo de profeta para ela e diga: esta quarta da vitória vai marcar a tua história. Aleluia.
Agora sim, toma teu lugar com alegria, mais uma vez glorificando. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. 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 Quero compartilhar uma palavra que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Se você está com sua Bíblia, com sua espada, já abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Fiquem aqui comigo. Vocês que estavam da outra vez também, né? Você também. Você sim, eu sei que vocês estavam. A gente já virou aqui parceiro do altar. Mas eu quero que você procure sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Essa Bíblia chique que vocês estão vendo, já vou falar dela. Cadê as mulheres aqui que nasceram para brilhar? Eu falo, a minha Bíblia brilha porque a gente nasceu foi para brilhar. Então, tem que brilhar. Olha, essa tá linda, essa de lá tá bonita também. Vamos lá, diz a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu sei que você conhece esta história, eu sei que você conhece esta fala, você conhece esta conversa, você conhece esta reunião que o profeta Elias tem com o rei Acabe. Mas eu quero me centrar, eu quero focar em algo que sempre que eu leio esta porção impacta a minha vida e tem mudado a minha história de uma forma radical. Não sei se você veio disposto a que Deus mude a tua história de uma forma radical, mas toda vez que eu leio esta palavra, eu vejo como o céu decidiu apresentar ao profeta Elias. O céu decide apresentar ao profeta Elias como ele não é acostumado a apresentar os profetas, os homens de Deus. Quando a Bíblia vai introduzir algum homem de Deus, a Bíblia sempre fala da sua genealogia. Quando Deus vai falar de Abraão, Deus fala do pai de Abraão. Quando Deus vai falar de Noé, Deus fala do pai de Noé. Quando Deus vai falar de Davi, Deus fala do pai de Davi. Quando Deus inclusive foi falar de Cristo, Ele também colocou dentro da história a genealogia de José. Mas quando Deus vai falar de Elias, Deus não fala do pai de Elias. Deus apenas está falando da terra da qual Elias tinha saído. Quando Deus vai falar, apresentar, e a Bíblia intencionalmente deixa a pessoa de Elias somente como Elias o tisbita. Ele não diz que Elias era filho de profeta. A Bíblia não diz se Elias era neto de profeta. A Bíblia não diz se na casa de Elias por acaso tinha algum outro profeta. A Bíblia apenas diz que Elias era profeta. Pastor, o que queres me dizer? Quero te dizer esta noite que assim como a origem de Elias não marcou o destino de Elias, a tua origem não tem poder para marcar o teu destino em Deus. Eu não sei de onde você saiu, mas eu sei que aquilo que Deus liberou sobre a tua vida não tem nada a ver com a tua origem, não tem nada a ver com os seus pais, não tem nada a ver com teus avós. É uma história que Deus escreveu exclusivamente para você. Agora presta atenção nisto. A Bíblia vai dizer que Elias é de Tisbe. Tisbe é uma cidade de Gileade. E a Bíblia vai dizer que esta cidade, quando você vai estudar sobre isto, você percebe que esta era uma cidade pequena. A única origem que Deus lhe dá a Elias é sobre uma cidade pequena. E quando você começa a estudar sobre a cidade de Tisbe, você começa a perceber que em Tisbe as pessoas, elas trabalhavam com a terra, eles tinham trabalhos, não sei se posso falar árduos, se seria a palavra, trabalhos fortes, trabalhos difíceis. E isto tornava os moradores de Tisbe pessoas um pouco ríspidas. Isto tornava os moradores de Tisbe pessoas um pouco duras na sua fala, na sua forma de viver. E a gente vê durante todo o ministério de Elias
Elias sendo usado, mas de uma maneira dura. Então, enquanto eu estava sentada ali, porque isso não forma parte da minha pregação, o Espírito Santo me ministrava sobre isto. Porque a gente tende a pensar que para sermos usados por Deus, nós temos que mudar a nossa forma de ser. E eu vou te dizer algo: Deus vai te usar assim como você é, e Deus vai começar a gerar em você aquilo que Ele quer que você se torne. Então não pretenda ser alguém no altar e alguém diferente fora do altar. Não pretenda ser alguém na igreja e alguém diferente fora da igreja. Dentro da igreja muitas vezes nós vemos homens e mulheres que usam alguns, não sei como que fala em português, em espanhol é disfarces, algumas fantasias, por dizer de alguma forma, e subimos no altar e mudamos a voz. Assim diz o Senhor. E quando descemos do altar somos outra pessoa. Eu vou te dizer algo: Deus não precisa disso. Deus quer você na tua essência, e a partir daí Deus vai modelando, Deus vai usando, Deus vai curando, Deus vai levantando, Deus vai edificando, Deus vai fazendo, Deus vai revelando, Deus vai mostrando, até que você se torne a ferramenta correta que Ele quer usar para a sua glória. Então, quando eu vejo isto, quando eu vejo a origem de Elias, eu percebo como é que Deus pega alguém totalmente improvável para fazer uma obra totalmente extraordinária. Fala para teu vizinho: se você é improvável, você qualifica para se tornar uma ferramenta sobrenatural nas mãos de Deus. Fala isso para alguém, diga: se você é improvável, você qualifica para o céu. Diga isso para alguém que esteja perto de você: se você é improvável, você qualifica para ser usado pelo céu. Agora escuta isso. Nós entendemos que tem algumas questões que elas provêm da família. Nós vemos, por exemplo, Davi, depois que foi estabelecido, como ele viveu uma aliança. Ele recebeu uma promessa que no trono só sua casa estaria ou se assentaria. Que sobre o trono de Israel sempre haveria alguém da casa de Davi. E assim nós vemos em diferentes áreas como os pais iam ensinando os filhos a se tornarem aquilo que eles mesmos eram. E isso não é muito diferente de hoje. Nós geralmente tendemos a nos tornar ou aquilo ou bem próximo daquilo que os nossos pais são. E eu vim te ministrar esta noite algo tremendo que mudou a minha história. Por isso comecei falando sobre isto. E eu quero te falar agora desde um ponto um pouco científico e um pouco natural. Existe algo que se chama a epigenética. Fala comigo: epigenética. Diga isso como quem está entendendo a palavra. Epigenética. A epigenética, ela estuda o comportamento herdado pelos filhos, não somente dos pais, mas de outras gerações. A epigenética, ela, por exemplo, descobriu algumas coisas. Ela descobriu que uma mulher grávida, ela pode influenciar 3 gerações somente visitando a atmosfera ou tendo certos costumes, como o costume, por exemplo, da alimentação e dos vícios. Vou deixar mais claro: uma mulher grávida, dependendo da atmosfera onde ela entra, ela pode estar influenciando não só seu filho, mas seu neto e seu bisneto. E a epigenética, ela conseguiu ir além. A epigenética diz que nós temos ainda dentro de nós informação genética de 14 gerações. Falar para alguém: 14 não é pouco. Eu falo 14 porque eu acho chique. 14, mais do que 14, 14. Então 14 gerações são mais de 32 mil pessoas. Então nós achamos que nós somos herdeiros somente dos nossos pais. Nós achamos que nós somos herdeiros somente dos nossos avós.
Nós achamos que nós temos características somente dos nossos bisavós. A epigenética diz que dentro de nós há informação genética de mais de 32 mil pessoas. E a epigenética também diz que os ambientes que estas pessoas visitaram, elas podem influenciar na nossa vida. Por isso você vê muitas vezes que o pai foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, o bisavô foi alcoólatra, e você começa a entrar e começa a ver como a família viveu no alcoolismo muitas e muitas gerações. A epigenética diz que isto é uma informação que se passa dos pais para os filhos, mas a Bíblia diz que isto é uma maldição geracional, e que aquele que esteja disposto a se posicionar em Deus terá autoridade para que tudo aquilo que era maldição se torne bênção. Por que estou te falando disso? Por que estou te falando disso? Porque a epigenética, ela diz que nós temos a capacidade de nos tornar, ou nós temos a tendência de nos tornar aquilo que os nossos antepassados eram. Só que nós vemos um Elias que não se tornou nada do que os seus antepassados eram. Nós vemos algumas pessoas dentro da Bíblia que foram retiradas do seu ambiente, que foram retiradas da sua casa e foram inseridas numa terra, muitas vezes de deserto. Talvez se hoje você está entrando ao deserto, seja Deus querendo tirar você de uma linha genealógica que somente trouxe maldição sobre a tua vida. Mas se eu vou ir um pouco além, posso ir além? Se eu posso ir além, você disse amém. Se eu posso ir além, diga amém com mais força. Agora, a epigenética diz que toda esta informação, ela passa para nós por meio do nosso DNA. E eu comecei a ver, Senhor, e aí? Porque se está no nosso DNA, está no nosso DNA. Não temos o que fazer. Não temos como tirar o nosso sangue e colocar um outro sangue. Como vamos lutar contra algo que a ciência diz que nós estamos obrigados a viver geneticamente? Como vamos lutar contra algo que a ciência diz que nós estamos obrigados a viver porque todas as outras gerações viveram? Aí o Senhor me leva para a palavra no livro de Hebreus capítulo 4, porque a informação genética que é traduzida ou que é dada a nós por meio do nosso DNA, ela tem uma origem, e essa origem é a medula. É na medula que se transfere toda a informação genética. É na medula que se cria, que se fabrica, se posso dizer assim, o sangue. E é no sangue que carregamos a informação genética. Então na medula está o segredo. E Hebreus 4:18 diz: porque a palavra é como espada de dois gumes, que penetra até partir alma, espírito, tuétanos e medula. O que Deus está dizendo é: quando eu libero uma palavra, ela entra até tua medula, onde a informação genética está, e eu começo a mudar tudo aquilo que era maldição. De geração em geração se tornará bênção dentro de você. Alguém tem que receber esta palavra e dizer: eu não estou condenado a viver o que os meus pais viveram. Eu não estou condenado a viver o que os meus avós viveram. Eu vou viver em bênção em Deus. Então, a epigenética diz que se uma mulher grávida entra num ambiente de prostituição, ela vai estar influenciando espiritualmente seus filhos. O que a epigenética não sabe é que há uma geração de mulheres que deixou atrás o ambiente de prostituição, que há uma geração de mulheres que deixou atrás o ambiente de alcoolismo, que deixou atrás o ambiente das drogas e decidiu entrar num ambiente onde Deus habita, num ambiente onde Deus está. Assim como a maldição tocou talvez a tua casa, a partir desta noite, por causa deste ambiente, na casa do Senhor, a bênção vai entrar na tua casa.
casa. A bênção vai influenciar os teus filhos. A bênção vai influenciar os teus netos. A bênção vai influenciar as tuas gerações. O que a Bíblia está dizendo é: Elias, se na tua casa ninguém era profeta, você será. Eu estou falando para alguém esta noite, ou eu vim pregar sozinha. O que a palavra está dizendo é: Elias, se na tua casa ninguém era pastor, você será o primeiro. Elias, se na tua casa ninguém fazia cair fogo do céu, você será o primeiro. Elias, se na tua casa ninguém tinha sucesso, você será o primeiro. Você será o primeiro. Olha para alguém e diga: na tua casa ninguém era, mas você será. Não, fala isso com voz de profeta. Na tua casa ninguém era, mas você será. Diga isso com mais autoridade: na tua casa ninguém era, mas por causa da palavra você será. Agora presta atenção nisto. Deus levanta um homem chamado Elias, leva ele diante de Acabe. Acabe era o rei, Elias era um desconhecido. Por que Deus levanta a Elias? Porque estavam em meio de uma situação social e espiritual crítica. Acabe tinha levantado ídolos. Acabe tinha trazido os deuses aos quais sua mulher Jezabel adorava, e seu pai também adorava, e tinha estabelecido eles no lugar onde Deus disse que só ele podia ser adorado. Então isto trouxe consequências não somente espirituais para o povo, mas sociais para o povo. E começou uma temporada de crise. Então Deus levanta alguém na temporada de crise. Quando você seja tocado ou tomado por Deus para se levantar como um profeta, eu vou te dizer, você não vai ser levantado numa temporada de bonança. Se Deus está colocando uma palavra na tua boca, é porque há uma temporada de crise, que é por meio daquilo que Deus está colocando em teu espírito, vai se alinhar ao céu. Então quando a crise vem, nós tendemos a criticar ou a reclamar da crise. Mas quando a crise vem, o que Deus está querendo realmente é levantar um profeta. Quando a crise vem, o que Deus está buscando realmente é levantar um profeta. Eu vim te dizer, não reclame mais da crise, profetize em meio dela. Não reclame mais do deserto, profetize em meio dele. Não reclame mais da escassez, profetiza em meio da escassez. E eu tenho certeza que a terra vai se alinhar aos decretos do céu. Olha isto. Elias fala com Acabe. Eu me senti muito Elias nesses dias. Elias é um profeta desconhecido diante de um rei conhecido. Elias é um profeta como? Como? Forte, como? Ninguém sabia nada dele, não tinha nem Instagram. E Acabe é um rei como? Agora Deus toma um homem desconhecido e coloca ele diante do homem mais conhecido, por causa daquilo que o homem desconhecido carregava e que o homem conhecido necessitava. O que eu quero te dizer é que Deus vai te levar a lugares desconhecidos por causa daquilo que você carrega. O propósito que você carrega é a chave que vai te dar acesso a lugares de conhecimento. O propósito que você carrega é a chave que vai te dar acesso a lugares de altura. Então, se você quer voar alto, se você quer ser alguém em Deus, chega de deixar abrir mão do propósito. Chega de você reclamar. Abraça o propósito, porque será Ele quem vai te levar longe. Foi o propósito quem levou José para o Egito. Foi o propósito quem colocou Davi dentro do palácio. Foi o propósito quem tirou Abraão da sua terra e da sua parentela. Foi o propósito quem fez com que Noé construísse uma arca.
foi o propósito que fez com que o Filho de Deus se encarnasse na terra. Então o propósito tem autoridade e legalidade para abrir portas que você sem Ele nunca poderá abrir. Quer ir longe? Abraça teu propósito. Quer viver cada promessa? Abraça teu propósito. Ai, pastor, eu não vou servir mais porque na igreja não sei. Abraça o propósito. Pastor, é que eu quero ir, sabe? Eu quero me tornar, mas abraça o propósito. Ai, é que o pastor e a pastora, é que o líder, abraça o propósito. Em Deus não há atalhos. Só o propósito poderá te levar a lugares de grandes acessos. Só o propósito poderá te levar aonde nada mais pode te levar. Elias diz a Acabe: não choverá se não é pela minha palavra. Agora nós vemos o jogo virar. Na terra, no plano natural, Elias era o desconhecido, Acabe o reconhecido. Só que agora o jogo vira, porque agora o que Elias está fazendo é dar toda a legalidade ao céu de se estabelecer na terra. Agora o jogo vira, porque agora quem era desconhecido na terra resulta que é conhecido no céu, e quem era reconhecido na terra resulta que é desconhecido no céu. Então não se preocupe mais por quanto te conhecem na terra. Trabalhe para você se tornar um conhecido do céu. Porque na hora que o jogo virar, a voz que vai prevalecer é a voz profética. Acabe tinha autoridade sobre a terra, mas Elias tinha autoridade nos céus. Se Acabe mandava guerra, tinha guerra. Se Acabe mandava paz, tinha paz. Se Acabe mandava, sei lá, fazer banquete, ia ter banquete. Mas onde Acabe não podia governar era no ambiente sobrenatural. Por isso quando se levanta o profeta diz: pode ser que eu não possa mandar teus exércitos, mas eu posso mandar sobre as nuvens dos céus. Pode ser que eu não possa mandar sobre aquilo que é natural, mas eu posso mandar sobre aquilo que é sobrenatural. Pode ser que eu não tenha influência nas cortes da terra, mas eu tenho influência diante do Deus que governa não somente os céus, mas também a terra. Quando a voz profética se desperta, os reis naturais têm que se submeter. Escuta isto, sinto a Deus aqui. Sabe por que muitas coisas na tua vida não mudaram? Porque você quer ser uma voz natural. Se torne uma voz profética e as coisas vão começar a mudar. Quando a voz profética se desperta, os reis naturais têm que se submeter. Eu não quero nem saber quem está lá na alvorada. Eu não quero nem saber que lei que estão aplicando, como que eles querem acabar com o povo. Eu não quero nem saber que pronóstico eles têm para a economia no ano 2026. Eu não quero nem saber se eles estão tirando ou não tirando as bolsas de família, porque eles têm poder sobre o plano natural. Mas como profeta, eu recebi autoridade para mover os céus e mover o sobrenatural. Alguém tem que começar a dizer: na minha casa eu serei a voz profética. Na minha casa eu serei a voz profética. Elias profetiza, os céus se fecham, e depois disto Elias é levado ao riacho. Eu tenho duas coisas para te dizer. Tem geografias as quais você terá que se mover, que são consequência da palavra profética que você teve coragem de declarar. Eu vou repetir isso. Quer se mover de geografia? Começa a profetizar. Quer que algumas questões mudem? Começa a profetizar. Elias é levado ao riacho como consequência da palavra que ele acabava de liberar.
E tem gente querendo liberar a palavra e permanecer no mesmo lugar. Não funciona. Se você libera uma palavra, você terá que ser movido. Se você libera uma palavra, você terá que ser consequente com essa palavra. Se você libera uma palavra, você terá que começar a viver de acordo a essa palavra. Agora eu vou te dizer uma coisa. A autoridade espiritual, ela vai fazer com que aquilo que outros não têm, você tenha ainda em tempos de escassez. Era um riacho, mas só ele tinha água. Sabe o que quer dizer isso? Que às vezes aos teus olhos é pouco, mas em meio da crise Deus enviará o suficiente para te manter com vida. Eu vou te dizer, deixa de olhar para aquilo que Deus está enviando como pouco. O que Deus está enviando hoje é o suficiente para Ele te manter com vida até que os céus tornem-se a abrir. Aleluia. Aleluia. Era um riacho, Deus podia ter levado ele para um rio, podia. Mas Deus estava ensinando algo a Elias. Cada dia você viverá dependente de mim. Porque profeta tem isso. Profeta rapidinho abre as asas e acha que se trata dele. Então Deus vai te manter grudadinho nele para que você nunca pense que foi você quem fez. Para que você sempre se lembre que mão se moveu ao teu favor. Para que você se lembre que essa palavra profética que você liberou, foi Ele quem decidiu respaldar. Então Deus vai te manter pertinho dele. Fica aqui, não vai muito longe não. Passam 3 anos de seca. Você conhece a história. Vou ir aterrissando meu avião. Você conhece a história. Passam 3 anos de seca. Nesse processo, Elias sai do riacho. Elias vai para Sarepta. Elias vive certas questões. Até que Elias é enviado ao Monte Carmelo. E eu falo enviado porque foi Deus quem falou com ele. E disse: Elias, vá, que eu vou enviar uma grande chuva. Deus fala isso para Elias. Porque Elias tinha fechado, mas tinha se esquecido que Deus é quem decide quando abrir. Então fala para teu vizinho, não se esqueça. Quando Deus manda que é hora de abrir, corra, porque Ele vai abrir. Quando Deus diga esse lugar é teu, entra, porque é teu. Quando Deus diga essa porta já está aberta, acesse, porque já está aberta. Quando Deus diga esse processo eu já ganhei para você, prepare a celebração, porque Ele já ganhou para você. Em 1 Reis capítulo 18 versículo 30, você não vai ler, vamos só falar. Elias apanhou 12 pedras, restaurou o altar. Você sabe tudo o que aconteceu. Você sabe que os profetas de Baal estavam lá clamando ao seu Deus, estavam lá gritando, estavam lá se cortando, estavam lá querendo que Baal respondesse. E Baal não respondeu. Mas assim que Elias começa a profetizar, Elias começa a clamar, Elias começa a orar, o Senhor responde. Agora presta atenção em algo que talvez você nunca tenha visto, mas eu sempre fico muito pensativa nisto. Eu pergunto uma coisa: os profetas de Baal, será que alguma vez tinham visto Baal responder? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque ninguém é tão burro de ficar adorando alguém que nunca responde. Não importa quem estava por trás de Baal, nós sabemos que não é um Deus, mas com certeza alguma coisa eles viram em Baal. Alguma coisa eles acharam em Baal para adorar e para ser profetas de Baal. Mas no Monte Carmelo, diante de Jeová, Baal não responde. Sabe por quê? Porque diante da verdade e a mentira tem que permanecer em silêncio. Não importa quantas vezes ela se levantou. Quando o Senhor decida se levantar por você, ela terá que bater em retirada. Não poderá permanecer em pé, porquanto Deus verdadeiro está diante
sabe que? Não se preocupe no que Baal está falando. Se preocupe em invocar o nome do Senhor. Porque quando o Senhor se manifestar, Baal terá que permanecer em silêncio. Quando o Senhor se manifestar, toda mentira que foi dita ao teu respeito terá que ser destruída diante de você. Entenda isto. Isto não era uma guerra entre Elias e o povo. Isto era uma guerra de deuses. Elias falou: se o seu Deus é o verdadeiro, Ele responderá. Se o nosso Deus é o verdadeiro, Ele responderá. Então isto era uma guerra de deuses. Só que eu não sei se você percebeu. Nós servimos a um Deus que é Deus verdadeiro e fiel. E quando os filhos de Deus se levantam para clamar, Deus se apressa a responder. Quando os filhos de Deus se levantam para adorar, Deus tem pressa em aparecer. Quando os filhos de Deus se levantam para invocar, Deus tem pressa para se manifestar. Agora, olha isto. Isto que tem um poder tremendo. Neste processo de enfrentamento, Elias tinha pedido água. Sim ou não? Trouxeram água. Não vou falar disto, tenho ministrado isto algumas vezes, mas não vou entrar aí. Disse que jogaram 12 jarras de água sobre o sacrifício. Quando Elias começou a clamar, o Senhor enviou fogo do céu sobre o sacrifício, consumiu o sacrifício e lameu toda a água. Ou seja, não ficou nada, nem sacrifício, nem água. Quando Elias sai deste momento, depois de ter matado os profetas de Baal e de Aserá, Elias fala com seu servo. E Elias disse a seu servo assim: corre e diga a Acabe que se prepare, porque eu ouço uma grande chuva. Quando eu escutei isso, eu falei: não dá. Agora não entendi. Eu já sabia que ele era maluco, mas agora ele ganhou daquilo que eu tinha achado dele. Ele foi além. Como assim? Houve uma grande chuva. Porque eu imagino o servo, e eu me coloco em posição de serva. Eu imagino o profeta Elias aqui orando, clamando, e olhando para mim dizendo: diga a Acabe que eu ouço uma grande chuva. O servo, que acabava de ver uma pequena nuvem como do tamanho da mão de um homem, não está entendendo nada. Ele disse: Elias, cara, não precisa tudo isso, tá? Era só uma pequena nuvem, não é nada mais que isso. Elias, eu imagino, tô lá, tá? Tô lá com eles, espiando o que aconteceu. Elias dizendo: cara, você não está entendendo. Não, Elias, quem não está entendendo é você. Como você fala que houve uma grande chuva, se a chuva só faz barulho quando cai em terra, e eu estou olhando ao meu redor e não está chovendo. Aí Elias entra a explicar para o servo o que eu vou te explicar agora. O problema é que, dando uns passinhos para trás, Elias tinha oferecido água. O fogo tinha descido. Quando o fogo consome a água, vem um processo que se chama evaporização. Eu não sei se você estudou isso. E quando a água ela é evaporizada, diz que ela sobe para as nuvens. O que Elias estava dizendo ao profeta era, ao servo era: servo, quem sabe o que ofereceu na terra, sabe com que o céu vai responder. Eu não duvido que seja água, porque eu acabo de entregar água em sacrifício. Elias estava dizendo: eu ouço o barulho. Eu ouço o barulho. Elias, não estou ouvindo nada. Eu não sei se você pode ser um pouco profético esta noite e dizer comigo: eu ouço o barulho do que Deus vai começar a fazer na minha casa.
Pastor, eu posso ouvir o barulho porque eu entreguei meus filhos ao Senhor. Então quem sabe o que ofereceu na terra sabe com que o céu vai responder. Pastor, eu ouço barulho no meu casamento porque eu entreguei o comando do meu casamento ao Senhor. Então quem sabe o que ofereceu na terra sabe como o céu vai responder. Pastora, eu ouço barulho nas minhas finanças porque eu sou fiel, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu me mantenho fiel ao altar. Então quem sabe o que oferece na terra sabe como o céu vai responder. Eu não sei se alguém aqui pode dizer: eu ouço o barulho do que Deus já começou a desatar sobre a minha vida. O céu está prestes a desatar aquilo que você leva anos oferecendo. Eu quero profetizar isto sobre a tua vida. O céu está prestes a desatar sobre alguns aquilo que você leva anos oferecendo, a oração que você leva anos fazendo, o jejum que você leva anos mantendo, a vigília que você leva anos fazendo, o culto da vitória que você leva tempo aguardando ouvir a notícia da vitória. Os céus está prestes a desatar isto sobre a tua vida. O céu está prestes a desatar isto sobre a tua vida. Presta atenção. 3 anos sem chuva. Em 3 anos sem chuva, o que era que o povo precisava? Fogo ou água? Fala para mim forte. Fogo ou água? O que é que Elias oferece? Água. Sabe o que Elias está nos ensinando? Que aquilo que você oferece tem o poder de desatar o que você necessita. Assim como com a viúva de Sarepta, ela ofereceu a última coisa que ela tinha para comer, viveu em sustento, não precisou de nada mais e nem de morrer. Então o que Elias está ensinando em cada região que ele se move é: o que você oferece tem o poder de desatar aquilo que você necessita. O que é que você necessita? Então ofereça isso. Eu necessito que Deus toque a minha casa. Entrega a tua casa no altar. Eu necessito que Deus toque meus filhos. Entrega teus filhos no altar. Eu necessito que Deus toque a minha saúde. Pega esses papéis médicos, esse laudo médico, traz no altar e diga: Senhor, é tua esta situação, esse diagnóstico está nas tuas mãos. Pastor, eu necessito que Deus toque minhas finanças. Então entrega as tuas finanças no altar.